Depois de observar de perto centenas de histórias que chegaram até mim ao longo dos anos, eu comecei a perceber um padrão que, no início, passava despercebido até mesmo para os próprios pacientes. E é curioso, porque quase sempre eles chegavam acreditando que o problema estava no corpo, quando na verdade ele começava muito antes, na mente, na forma como se enxergavam e, principalmente, na pressão silenciosa que carregavam. Eu digo isso como médica, com base no que vejo todos os dias dentro do consultório. Existe um momento muito específico em que o homem deixa de viver a experiência e passa a tentar controlar o resultado. E quando isso acontece, o corpo responde de maneira completamente diferente. Aquilo que deveria ser natural se torna mecânico. Aquilo que deveria fluir trava. E é exatamente nesse ponto que surgem as primeiras falhas, que não são falhas de capacidade, mas de excesso de tensão. Eu já acompanhei casos em que o homem estava, do ponto de vista físico, completamente saudável, exames normais, níveis hormonais equilibrados, nenhuma alteração clínica relevante. Ainda assim, ele enfrentava dificuldades reais. E quando eu aprofundava a análise, a resposta começava a aparecer de forma muito clara: ansiedade de desempenho. E aqui eu preciso ser direta com você. A ansiedade é hoje um dos fatores mais impactantes na saúde sexual masculina. Quando o cérebro entra em estado de alerta, ele ativa mecanismos que simplesmente não combinam com relaxamento, prazer e conexão. O corpo entende que precisa se proteger, não se entregar, e isso interfere diretamente na resposta sexual. É por isso que muitos homens relatam algo muito específico. Quanto mais eles tentam acertar, pior parece ficar. Quanto mais eles pensam no resultado, menos controle sentem. E isso cria um ciclo extremamente desgastante, onde cada tentativa passa a carregar o peso da anterior. Depois de observar isso repetidamente, eu comecei a trabalhar com um princípio muito claro dentro da minha prática. O controle não vem da força, vem da consciência. E é aqui que entra uma virada de chave que poucos conhecem. Existe uma técnica que eu aplico e ensino, baseada em estudos sobre controle neuromuscular, respiração e regulação do sistema nervoso. E o que ela faz é simples, mas extremamente poderoso. Ela devolve ao homem a capacidade de sentir o próprio corpo sem entrar em estado de alerta. Porque, veja, o problema nunca foi falta de capacidade. Foi excesso de desconexão. Quando o homem aprende a identificar os sinais do próprio corpo antes do ponto de perda de controle, ele começa a recuperar algo que parecia impossível: o domínio da situação. E isso não acontece de forma mágica, acontece através de treino consciente. Eu explico isso para os meus pacientes de forma muito clara. Existe um ponto chamado ponto de inevitabilidade, onde o corpo já não responde mais ao comando consciente. A maioria só percebe quando já passou dele, mas com a técnica certa, é possível reconhecer esse ponto muito antes. E é nesse momento que tudo muda, porque, ao invés de tentar segurar no desespero, o homem passa a conduzir o próprio ritmo. Ele desacelera, ajusta a respiração, reduz a estimulação e, com isso, mantém o controle de forma natural. Isso não só prolonga a experiência, como transforma completamente a qualidade dela. E se você está entendendo isso agora, eu preciso te dizer algo importante. Deixamos no primeiro comentário fixado e também no QR Code que está aparecendo aqui na tela um guia prático para você acessar de forma rápida. Clique e veja. Esse material foi estruturado justamente para ajudar homens
que nunca tiveram acesso a esse tipo de informação, mas que estão prontos para mudar. Porque depois de observar tantos casos, eu posso afirmar com segurança: satisfazer completamente uma parceira não tem relação com performance exagerada ou padrões irreais. Tem relação com presença, controle e conexão. E quando isso é desenvolvido, o que antes era motivo de insegurança se transforma em confiança real. E isso é só o começo do que eu ainda preciso te mostrar. Depois de acompanhar tantos casos e ver essa transformação acontecer na prática, eu comecei a aprofundar ainda mais essa análise. Porque existia algo que continuava se repetindo, mesmo entre homens que já entendiam o básico sobre controle, a dificuldade de manter consistência. Eles até conseguiam melhorar em alguns momentos, mas não sustentavam o resultado. E foi exatamente nesse ponto que eu percebi algo ainda mais profundo. Não basta apenas saber o que fazer, o corpo precisa ser treinado para responder de forma automática. Eu explico isso de forma muito direta dentro do consultório. O cérebro aprende por repetição e associação. Se durante muito tempo o corpo foi condicionado a responder com pressa, ansiedade ou tensão, ele vai continuar fazendo isso até que um novo padrão seja criado. E esse novo padrão não vem da tentativa, vem da prática consciente. Depois de observar esse comportamento, eu passei a orientar uma combinação de 3 pilares que trabalham juntos: respiração, percepção e ritmo. A respiração é o primeiro ponto. Quando o homem aprende a controlar o próprio padrão respiratório, ele influencia diretamente o sistema nervoso. Respirar de forma curta e acelerada mantém o corpo em estado de alerta. Já uma respiração mais profunda e ritmada sinaliza segurança. Isso não é teoria, é biologia aplicada. O segundo ponto é a percepção corporal. A maioria dos homens nunca foi ensinada a prestar atenção nos sinais do próprio corpo. Eles só percebem quando já perderam o controle. Mas durante o processo, existem microsinais, pequenas alterações de sensibilidade, tensão muscular, ritmo cardíaco, que indicam exatamente onde ele está dentro da experiência. Quando essa percepção é treinada, algo muito poderoso acontece. O homem passa a agir antes do limite. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais ignorado, é o ritmo. Existe uma tendência muito comum de acelerar sem perceber. E quanto maior a velocidade, menor o controle. Quando o ritmo é ajustado de forma consciente, o corpo ganha tempo para responder, se adaptar e manter estabilidade. Quando esses 3 elementos são aplicados juntos, o resultado não é apenas prolongar, é transformar completamente a qualidade da experiência. E é nesse momento que muitos pacientes relatam algo que me chama a atenção. Eles deixam de sentir pressão. Pela primeira vez, existe presença. Existe conexão real, tanto com o próprio corpo quanto com a parceira. Mas aqui eu preciso ser muito clara com você. Esse tipo de resultado não vem de tentativa aleatória, nem de dicas soltas encontradas por aí. Existe um método estruturado por trás disso, com sequência, lógica e aplicação correta. E é exatamente por isso que eu faço questão de reforçar. Existe uma solução prática para isso, e ela está disponível para você. Está no primeiro comentário fixado e também no QR Code, que aparece na tela. Se você chegou até aqui, é porque já percebeu que esse problema não é sobre falta de capacidade, é sobre falta de direcionamento correto. E depois de observar tantos homens saindo de um estado de insegurança para um nível real de controle e confiança, eu posso te garantir: quando você aprende o caminho certo,
o resultado deixa de ser incerto. Você deixa de tentar e passa a saber exatamente o que fazer. E o mais importante, passa a confiar nisso. E no próximo momento, eu vou te mostrar algo que muda completamente a forma como você entende o que realmente significa satisfazer uma parceira de forma completa. Porque existe um fator que quase ninguém te contou, e ele pode ser o mais decisivo de todos. Existe um ponto na jornada de cada homem que marca uma virada definitiva. Eu consigo identificar isso com clareza porque já vi acontecer inúmeras vezes dentro do consultório. É o momento em que ele deixa de buscar soluções superficiais e finalmente entende o que realmente está por trás de tudo aquilo que ele vinha enfrentando. E é aqui que eu preciso te dizer algo com total responsabilidade médica. Satisfazer completamente uma parceira nunca foi e nunca será apenas uma questão de desempenho físico. Depois de observar, analisar e acompanhar tantos casos, eu percebi que os homens que realmente conseguem atingir esse nível de confiança e controle têm algo em comum. Eles desenvolveram presença. Presença não é apenas estar ali. Presença é estar consciente do próprio corpo, do ritmo, da respiração, das sensações e principalmente do momento. É isso que cria conexão real. E é isso que transforma completamente a experiência. Muitos homens passam anos tentando melhorar força, resistência ou até buscando soluções rápidas, mas ignoram o fator mais determinante: o alinhamento entre mente e corpo. Quando esse alinhamento não existe, o corpo entra em conflito. E quando existe conflito, não há controle. Eu já acompanhei pacientes que, antes de entenderem isso, viviam presos em ciclos de frustração. Eles tentavam compensar de todas as formas possíveis, mas sempre voltavam ao mesmo ponto. E sabe o que mudou esse cenário? Consciência aplicada com técnica. Quando o homem aprende a desacelerar no momento certo, quando ele entende como modular o nível de estímulo, quando ele domina a própria respiração e reconhece os sinais do corpo antes do limite, tudo muda. E não é só sobre prolongar. Isso é importante, mas não é o principal. O principal é a qualidade da experiência. É a capacidade de conduzir, de manter estabilidade, de criar conexão e de gerar uma sensação completa para ele e para a parceira. E aqui entra algo que poucas pessoas têm coragem de dizer com clareza. A satisfação feminina está muito mais ligada à consistência, controle e conexão do que a qualquer outro fator isolado. Quando o homem desenvolve isso, ele sai completamente do padrão comum. Ele deixa de ser alguém inseguro e passa a ser alguém que transmite confiança sem precisar dizer nada. E isso é percebido, é sentido, e é exatamente isso que gera satisfação real. Mas eu preciso reforçar algo com muita seriedade. Esse nível de controle não acontece por acaso. Ele é desenvolvido, ele é treinado. E ele segue um método. E é por isso que eu faço questão de te lembrar mais uma vez. Existe uma solução prática, estruturada e acessível para você começar esse processo com clareza. Ela está disponível no primeiro comentário fixado e também no QR Code que aparece na tela. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe uma parte sua que já entendeu que continuar da mesma forma não faz mais sentido. E como médica, eu te digo com total segurança: quanto mais cedo você aprender a aplicar isso da forma correta, mais rápido você vai perceber mudanças reais. Homens que antes viviam com medo, hoje vivem com controle. Homens que evitavam o momento, hoje conduzem com confiança. E homens que carregavam vergonha, hoje experimentam algo completamente diferente: segurança. Agora,
Existe um último ponto que eu quero deixar muito claro antes de encerrar. Isso não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre recuperar algo que sempre esteve aí, mas que nunca foi treinado da forma certa. O seu corpo já tem a capacidade. O que faltava era o direcionamento. E agora você tem acesso a isso. Então a decisão é simples: continuar tentando sozinho, sem clareza, ou seguir um caminho que já foi testado, validado e aplicado por outros homens que estavam exatamente onde você está hoje. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Se inscreva no canal, porque aqui eu continuo trazendo informações baseadas em ciência, experiência clínica e prática real. Tudo de forma direta, aplicável e sem distorções. Porque quando o conhecimento certo chega, a mudança deixa de ser uma possibilidade e passa a ser uma consequência.